a Viviane Meirelles, de Porto Ferreira, São Paulo, fez uma pergunta bastante interessante. Ela perguntou o seguinte: quando a pessoa não tem estrutura óssea para colocar uma dentadura, quando ela não tem osso suficiente para apoiar essa dentadura, qual é o procedimento feito? Olha, Viviane, os implantes odontológicos são sim uma solução para quem não tem osso. Tá? Eles podem ser colocados na parte superior e na parte inferior. Existem outros procedimentos também. Quando você tem uma perda óssea muito acentuada na parte superior, você pode lançar a mão de uma técnica e de implantes chamados implantes zigomáticos, que são colocados numa região um pouco acima da região em que os implantes convencionais são então fixados. Olha, a Elvira Passaralli de Mello, de Cândido Mota, São Paulo, fez a seguinte pergunta: fiz o implante há 13 anos e minha gengiva ficou baixa. Eu gostaria de saber se tem como fazer um transplante na gengiva para que ela volte ao normal. Existem técnicas sim, tá, para fazer enxerto gengival. Tá? Normalmente não é um transplante porque a gente não tira de um lugar, tá, de uma outra pessoa para colocar em você. Mas a gente pode usar a sua própria gengiva, tá, para fazer uma plástica, né, e deixar então esse formato, tá, e esse dente com uma adaptação melhor do que você tem hoje, sim, tá? Olha, a Karen Silva de Caraguaína, Tocantins, tem uma outra pergunta para a gente. Acabei de fazer um enxerto no seio facial, tá? O seio facial são aqui, né, essa região, o seio maxilar, ele fica nessa região aqui, e é essa região, então, a que ela se refere, tá? Para fazer um implante. Então, o que ela fez? Ela colocou um pouquinho de osso nessa região aqui, para ter estrutura óssea, para poder fixar um implante odontológico. Estou com sangramento no nariz e na boca há uma semana, tomando antibióticos. E precisarei fazer outra cirurgia, porém me sinto insegura. Qual é a sua opinião? Olha, um sangramento não é o normal na condição de enxerto ósseo, tá, depois de uma semana. Tá? Olha, você pode tomar antibióticos sim, você deve tomar esses antibióticos e acompanhar agora a evolução desse enxerto. Tá? Daqui a um tempo a gente vai entender melhor, né, se ele foi bem sucedido ou não. Tá? No caso dessa nova cirurgia, a gente vai precisar entender um pouco mais os detalhes então em que aconteceram a primeira cirurgia. Tá bom? Mas isso, aí o seu dentista vai poder te orientar melhor. Tá bom? De Ubirajara Nascimento, Vitória, Espírito Santo. O que eu posso fazer para manter o meu implante com maior durabilidade? Mantê-lo por mais tempo útil. Olha, a melhor coisa que você pode fazer para ter esse implante mais tempo na boca é higienizar muito bem. Tá? Fio dental, escova de dente, manter essa região sempre limpa. A gengiva ela tem que ser rosada. Tá? Ela não pode ter sangramentos. Se você escovar e passar o fio dental e essa gengiva sangrar, é sinal que ela está inflamada, não é sinal que você está machucando e por isso ela está sangrando. Se ela sangrar, você tem que insistir um pouquinho na sua escovação até que ela pare, então, de ter esse sangramento. Se o sangramento for espontâneo, é sinal que ela está mais inflamada ainda. Tá? Então, a melhor maneira de manter esse implante por mais tempo é cuidando da higienização. Claro, entendendo que ele foi feito com o material correto e uma técnica aí também, né, indicada. Tá? Vamos para a pergunta da Olga Pereira, de Sorocaba, São Paulo. Olha, quem não tem mais dentes pode fazer implante? A pessoa já é idosa. Pode sim, tá? Os implantes, eles são uma das aplicações dos implantes é repor todos os dentes de uma das arcadas ou até das duas, da parte superior ou da parte e também da parte inferior, tá? Então você pode ter a sua boca inteira feita com implantes, não tem problema nenhum. A questão da idade não impede que esse cliente então se trate com os implantes odontológicos, tá? Desde que ele tenha uma boa saúde. A Raimunda Pereira dos Santos, ela não informou a cidade e nem o estado, tá? Mas a pergunta dela é: qual é a média de preço dos implantes, tá? Olha, isso daí varia muito de profissional para profissional, tá? Não existe uma tabela, tá, que mostre pra gente o que deve ser ou não deve ser cobrado, tá? Isso realmente vai ter que ser dito pelo dentista ou pelo profissional que você escolher. Agora, um conselho que eu te dou é: escolha o profissional pela postura, profissionalismo, pela técnica, pelos materiais que ele usa, tá? Isso é muito importante para que a tua cirurgia, para que os seus dentes, então, sejam bem feitos, fiquem bonitos e bem colocados e durem bastante tempo e tenham longevidade. Assunta Garcia Bernardo, de Ribeirão Preto, São Paulo.
Olha, há 41 anos, olha que pergunta interessante, há 41 anos uso uma prótese superior. Apesar do tempo de uso, posso fazer implantes? Olha, você pode sim. Tá? Mesmo que você não tenha mais osso o suficiente para fixar os implantes tradicionais, existe a técnica dos implantes zigomáticos. Os implantes zigomáticos são colocados em regiões acima das regiões em que os implantes convencionais são então fixados, tá? E essa técnica foi desenvolvida justamente para tratar de casos onde a pessoa teve uma perda óssea muito grande, uma perda óssea muito acentuada. Tá? A vantagem do zigomático é que você pode se tratar com a carga imediata. Ou seja, você faz o implante zigomático e num prazo de 72 horas, você já tem os seus dentes definitivos colocados na boca e em função. Ou seja, 72 horas depois, você sai sorrindo e sai mastigando.